Fala aí, galera. Professor Carlinhos, da MatCarme Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para iniciarmos a nossa playlist Função Exponencial, uma função com várias aplicações em todos os ramos das ciências, seja nas ciências humanas, exatas ou biológicas. E nessa nossa primeira aula, eu estarei trabalhando com vocês a definição, falando sobre o gráfico dessa famosa função e também estarei trabalhando alguns exercícios. Tudo bem? Essa playlist ela será composta de 6 aulas, tá? Aonde eu estarei trabalhando a parte da função exponencial propriamente dita, a parte de equações exponenciais e também a parte de inequações exponenciais. Beleza? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo. Bem, galera, vamos lá então para a nossa primeira aula, tá? Nós vamos iniciar aqui com a definição do que vem a ser, né, a função exponencial. Então, toda função em que a variável aparece no expoente, ela é considerada uma função exponencial. Só que nós temos algumas restrições para a base dessa função exponencial, tá? Este número A, que eu vou chamar de base dela, ele tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. Por que isso? Tá? Vou explicar agora para vocês. Olha, então, a função exponencial, ela tem a seguinte forma: f de x igual a elevado a x, aonde o a é a base. Só que essa base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, vamos analisar. Quando eu falo maior que zero, eu não posso ter base negativa na função exponencial, tá? Tem que ser um número maior que zero. Por que tem que ser um número maior que zero? Vamos supor que eu tenha como base menos 4. Este valor não será definido para qualquer número real. Se eu levar o menos 4 a meio, tá? Então, quando eu tenho um número de expoente fracionário, eu transformo isso em raiz. Então, menos 4 elevado a meio, ele corresponde à raiz quadrada de menos 4. Raiz quadrada de menos 4 não pertence ao campo dos números reais. Como a função exponencial ela é de R em R, ela tem que ser definida dentro do campo dos números reais. Aqui seria um número complexo ou um número imaginário. Então, por isso que nós não podemos ter base negativa. Por que a base dela também não pode ser zero? Eu não poderia ter a função 0 elevado a x, tá? Por quê? Olha, vamos supor que eu tivesse o meu valor do x igual a menos 2. Quando eu tenho um número de expoente negativo, eu inverto a base, então ficaria 1 sobre 0, e o expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Galera, não existe divisão por zero. Então, não teria como eu fazer um cálculo para este valor, para este número real, tá? Por que ela também não pode ser 1? Tá? A base de uma função exponencial, ela não pode ser 1, porque o número 1, elevando a qualquer expoente, o resultado vai dar sempre 1. Então, não teria aí, no caso, uma função exponencial. Eu teria uma função constante. Eu posso elevar 1 a qualquer número real, que o resultado vai ter sempre 1. Tá? Então, tá aí a definição da função exponencial e as condições para a sua base. Então, aquela função onde a variável aparece no expoente e a base tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. O gráfico de uma função exponencial, ele é uma curva. Nós vamos ter dois tipos de curva que nós vamos ver aqui na frente, ó. Ou eu vou ter uma curva crescente, ou vou ter uma curva decrescente, ó. Que tem um modelo de uma curva crescente. Eu aumento o x, vai aumentando o valor do y. Quando que eu vou saber se essa minha função exponencial
será crescente. Toda vez que eu tiver uma base maior que 1, eu vou ter uma função exponencial crescente. Ou eu vou ter, como gráfico, uma curva decrescente, como é esse modelo aqui da direita, tá? Como que eu vou saber se essa função será decrescente? Quando a base dela for um número entre 0 e 1, tá? Porque um número entre 0 e 1, quanto mais eu aumento o expoente, menor me dá o resultado, ok? Então, basta olhar a base da função exponencial, você já vai saber se ela será uma função exponencial crescente, se a base for um número maior que 1, ela será uma função exponencial decrescente se a base for menor que 1, tá? Observa aqui nos dois exemplos que eu coloquei aqui em cima. No exemplo A, eu tenho uma f de x igual a 4 elevado a x. Com certeza, como a base é maior que 1, a base é 4, maior que 1, eu vou ter uma função exponencial crescente. Então, eu vou ter uma curva crescente. No exemplo B, 2/3, que é a nossa base aqui, é um número entre 0 e 1. Com certeza vai me dar uma curva decrescente. Beleza? Tá? Então, está aí a definição, né, de uma função exponencial e os tipos de gráfico que nós podemos ter, ou um gráfico crescente ou um gráfico decrescente. Tudo bem? Vamos aqui agora para dois exemplos aí, utilizando essa função exponencial, tá? Aqui, no exercício 1, da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo. Está dizendo o seguinte, olha, uma bola cai de uma altura de 30 metros e salta cada vez que toca o chão. Então, eu jogo a bola de uma altura de 30 metros, ela bate no chão, sobe de novo, tá? Então, ó, e salta cada vez que toca no chão 2/3 da altura da qual caiu. Seja A de H a altura da bola no salto de número n, tá? Então, após dar n saltos, eu quero saber a expressão matemática para h de n. Vamos analisar aqui, ó. Eu tenho a bola, ela primeiro cai de uma altura de 30 metros, tá? Então, tá aqui a nossa bola, ela cai de uma altura de 30 metros. Ela bateu no solo, ela vai subir 2/3 da altura que ela caiu. Então, olha, próximo aqui, olha, ela vai atingir a altura 2/3 de 30 metros. Então, 2/3 vezes 30. Então, agora ela está com essa altura, 2/3 de 30. Aí ela vai fazendo isso de novo. Vai pegar 2/3 da altura anterior. Então, ela vai pegar 2/3 de 2/3 de 30. Então, eu vou ter aqui na próxima, tá? Próximo salto. 2/3 de 2/3 de 30. Então, agora ela está nessa altura aqui. 2/3 de 2/3 de 30. Próximo. Vai atingir 2/3 dessa altura anterior. Ó. E assim sucessivamente. Então, este próximo, ela vai ter que 2/3 de 2/3 de 2/3 de 30. Ok? E assim sucessivamente. Como eu vou dar n saltos, olha, observa que eu mantenho a constante 30 na fórmula. O que vai acontecendo? Eu vou multiplicando sempre por 2/3. Como são n saltos, olha, no primeiro seria 2/3 ao primeiro, 2/3 ao quadrado, 2/3 depois ao cubo, né, lá, observando a sequência aqui, ó, 2/3 a primeira, aqui me daria 2/3 ao quadrado, porque 2/3 vezes 2/3. O próximo seria 2/3 ao cubo, 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3,
e sempre mantendo a constante 30 aqui. Então, após N saltos, seria a fórmula matemática, então, H de N, tá? O que está variando aqui? O 2/3. Então, meu H de N é mantido a constante 30 e vai multiplicar 2/3 elevado a N, tá? Primeiro salto, 2/3 a primeira. O segundo, 2/3 ao quadrado. O terceiro, 2/3 ao cubo. E assim sucessivamente. Então, a resposta aqui estaria na alternativa A de Amora, tá? Então, observa que aí nós temos uma função exponencial, né, em função de n, em vez de ser em função de x. Tudo bem? Então, tá aí a resposta do nosso exercício 1. Vamos lá para o exercício 2. Bem, aqui na questão 2, então, do NESP, tá? Uma substância se decompõe segundo a lei Q de T igual a K vezes 2 elevado a menos 0,5T, sendo K uma constante e T é o tempo medido em minutos. E Q de T é a quantidade de substâncias medida em gramas no instante T. O gráfico a seguir representa os dados deste processo de decomposição. Tá? Então, está aqui o nosso gráfico, quer dizer, conforme vai passando o tempo, vai diminuindo, né, a quantidade dessa substância, porque ela vai se decompondo, tá? Então, eu tenho aqui uma exponencial decrescente de acordo com a função. Tudo bem? Baseando-se na lei e no gráfico de decomposição dessa substância, determine os valores da constante K e A indicado no gráfico. Então, o K seria a constante, o A, o que seria aqui? Olha, observando o gráfico, o A é o instante que ela vai atingir 512 gramas. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha, está aqui a nossa fórmula, a nossa função, né? Q de T igual a K, que multiplica 2 elevado a menos 0,5T. Olha, já dá para obter o valor de K, porque o que eu vou observar aqui no gráfico? Ó, que no instante zero, olha bem, no instante zero, a substância está com 2.048 gramas, olha aqui no gráfico, tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o Q de zero, ou seja, ao substituir por tempo zero, o resultado tem que dar 2.048 gramas, tá? Então, na função, aqui no lugar do x, eu vou colocar, no lugar do x não, no lugar do t, eu vou substituir por zero e vou igualar a 2.048, daqui eu tiro, então, o valor do K, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, K vezes 2 elevado a menos 0,5. Então, eu vou substituir por o tempo zero. 0,5 vezes 0. Ao fazer isso, o resultado tem que dar 2.048. Beleza? Então, vai ficar K que multiplica. Olha, no expoente, eu tenho aqui menos 0,5 multiplicado por 0. Então, vai dar 0, vai dar 2 elevado a 0, igual a 2.048. 2 elevado a 0, galera, é 1. Então, daqui, eu tiro que o K é igual a 2.048. Bom, já temos o valor da constante K, tá? Agora, está pedindo o valor do A, né, o instante que ela vai atingir o 512 gramas. Nós vamos montar a função de novo, substituindo o valor da constante K, que é 2.048. Então, Q de T vai ficar igual a 2.048, que multiplica 2, tá? Elevado a menos 0,5T. Tá? Então, o que eu quero saber? No instante A, o resultado tem que ser igual a 512. Então, o meu Q de A igual a 512.
tá? Então, aqui na função, no lugar do tempo, eu vou substituir o A e vou igualar a 512, tá? Então, vai me dar aqui 2048, que multiplica 2 elevado a menos 0,5A. Ao substituir o A, o resultado terá que ser igual a 512. Tudo bem? O 2048 está multiplicando a esquerda da igualdade, passo para a direita dividindo 512. Então, vai ficar 2 elevado a menos 0,5A igual a 512 dividido por 2048. Essa fração dá para simplificar por 512 e 512. Ao simplificar por 512 e 512 vai dar 1/4. Tudo bem? Então, eu vou ter aqui 2 elevado a menos 0,5A igual a 1/4. Aqui eu tenho uma igualdade, tá? Eu vou procurar, para poder resolver essa igualdade, igualar as bases. Lembrando aqui, olha, vou fazer uma parte aqui, que 1/4, eu posso escrever 1/4 como meio elevado ao quadrado, correto? Como eu tenho que deixar em base 2, eu vou inverter essa fração. 1 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 sobre 1. Ao inverter a fração, eu troco o sinal do expoente. Então, vai ficar 2 sobre 1 elevado a menos 2. Ó, 2 sobre 1 é 2, então 1/4 corresponde a 2 elevado a menos 2. Beleza, galera? Então, vai ficar 2 elevado a menos 0,5A. No lugar do 1/4, eu vou colocar o 2 elevado a menos 2. Bases iguais, como eu quero que sejam, a igualdade seja satisfeita, os expoentes agora que terão que ser iguais. O menos, então, 0,5A terá que ser igual a quanto? A menos 2. Como o termo que acompanha o A é negativo, multiplico por menos 1, os dois lados da igualdade. Então, multiplicando menos 0,5 por menos 1, vai ficar mais 0,5A. O menos 2 por menos 1 vai dar 2. O 0,5 está multiplicando, vai passar dividindo o 2. 2 dividido por 0,5 vai dar 4. Então, estão aqui os valores do K, 2048, e o valor do A igual a 4. Ou seja, no instante 4 minutos, ela vai estar com uma massa de 512 gramas. Beleza, galera? Então, tá aí. Olha, gente. Aqui eu estou encerrando essa nossa primeira aula, tá? Da playlist Função Exponencial. Qualquer dúvida em algum conteúdo explicado nessa aula, algum exercício explicado nessa aula, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí, tá? Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer para eu também poder ajudá-los. E se inscreva para ter notificações de novas aulas, tudo bem? Logo, logo eu já estarei lançando a segunda aula dessa playlist, onde eu estarei trabalhando mais exercícios de concursos públicos, concursos pré-militares e vestibulares. Valeu, galera! Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!